Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse primeiro Congresso Internacional de Teologia, que nós esperamos que não seja o último. Quem sabe ele é o primeiro de uma série a ser oferecido anualmente pelo Mackenzie, tratando de temas relevantes e atuais na área de teologia, religião, pesquisa bíblica e assuntos afins. Então, para mim é um privilégio participar desse, que é o primeiro, e dar alguma contribuição para todos vocês que estão aqui. O tema da minha palestra nessa manhã é o dilema do método histórico-crítico na interpretação bíblica. E o objetivo da minha palestra nessa manhã é mostrar que o conhecido método histórico-crítico, como ferramenta de interpretação bíblica, está passando por uma crise muito grave hoje, e que não começou hoje, já vem de alguns anos. E que essa crise em que esse método, o método histórico-crítico, se encontra, ela é causada basicamente por dois fatores. Primeiro, pela evidente falta de resultados acadêmicos coerentes, e segunda, falta de resultados práticos no âmbito eclesiástico. Quem está familiarizado com o método e os seus efeitos sabe que não existe unanimidade entre os seus defensores quanto a questões cruciais relacionadas com a interpretação bíblica, e também sabem que os resultados práticos para a vida da igreja são poucos ou, segundo alguns, nenhum. Em muitas instituições de ensino teológico, cursos de teologia e seminários no Brasil, esse método ainda é utilizado como método bíblico de interpretação por excelência. E nessas instituições se recomendam comentários e obras exegéticas que se utilizam do método crítico, enquanto que outras obras que não se valem desse método são consideradas geralmente como retrógradas, biblicistas, pietistas ou fundamentalistas. E com a publicação de obras clássicas e vetustas do liberalismo e da neo-ortodoxia, publicadas em português recentemente, parece que o método ganhou fôlego para uma sobrevida no Brasil. E, todavia, desde a década de 60, muitos eruditos, teólogos, exegetas de peso já vêm anunciando o fim desse método. Após 250 anos de uso na academia, então estas pessoas, estes eruditos, eles vêm prenunciando que o método se gastou, que ele já não tem condições de continuar a ser usado porque não mostrou a que veio. E, de fato, o método foi abandonado já em muitas academias pelo mundo, substituído pelas novas hermenêuticas, em alguns lugares pelo método canônico, embora que os resultados e os pressupostos desse método histórico-crítico não foram totalmente deixados de lado. E aqui no Brasil, com o reconhecimento dos cursos de teologia pelo governo, que aconteceu a partir de poucos anos passados, 20, 15 anos passados, esse método ganhou um novo impulso, porque, do ponto de vista do Estado, a análise teológica tem que ser feita de maneira neutra e científica, e então, acreditando que esse método é neutro e científico, ele é o predileto das escolas de teologia com reconhecimento do Estado. Por essa razão, é importante analisarmos esse método e verificarmos, primeiro, como é que ele surgiu, segundo, o triunfalismo inicial que acompanhou esse surgimento, terceiro, o seu ponto de partida teológico, depois, algumas críticas que nasceram com esse método, veremos em seguida as causas da sua atual crise e, por fim, gostaríamos de sugerir um caminho alternativo. Então, em primeiro lugar, o surgimento do método histórico-crítico. Durante a Reforma Protestante, amadureceu-se um sistema de interpretação que, posteriormente, ganharia o nome de método gramático-histórico. Não se pode dizer que o método da Reforma é gramático-histórico, porque seria um anacronismo. Esse nome vem 100 anos depois da Reforma Protestante. Mas, em botão, em semente, o tipo de exegese e de interpretação praticado pela Reforma, pelos reformadores,
era idêntico a esse que posteriormente foi chamado de método gramático histórico. O distintivo desse método é que ele partia de algumas convicções religiosas e teológicas na análise bíblica. O método histórico crítico, e antes dele aparecer com esse nome, o método da reforma, levava em consideração o caráter divino e humano das Escrituras, a sua inspiração e infalibilidade, a historicidade dos relatos bíblicos e a intencionalidade dos textos bíblicos de comunicar a verdade ou sentido de maneira proposicional. Então, o método gramático histórico era um método teológico. Ele já começava com o pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, é autoritativa, ela é infalível, ela é confiável, e que aquilo que ela relata é historicamente genuíno e verdadeiro, e que o objetivo da Escritura é nos comunicar de maneira proposicional a verdade e a revelação de Deus. E é importante notar que, apesar de ressaltar o caráter divino da Escritura, o método gramático histórico deu atenção, sim, ao seu caráter histórico, ao seu caráter humano. Os exegetas da Reforma e da Pós-Reforma, eles entenderam perfeitamente o condicionamento histórico, linguístico, cultural e temporal da Bíblia. Ela era, por um lado, divina, mas também ela foi dada através de seres humanos que estavam localizados no tempo, no espaço, numa cultura e que falavam determinada língua. Todavia, quando os reformadores e os exegetas da Pós-Reforma se aproximavam da Escritura, faziam isso a partir do pressuposto fundamental de que ela era inspirada por Deus, infalível e autoritativa, o que impediu que os exegetas reformados interpretassem os textos admitindo erros, falhas, imprecisões, inverdades, mentiras piedosas, mito e pseudonímia nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, quando eles encontravam um relato, esse é o exemplo clássico, na harmonia dos evangelhos, um evangelho diz que Jesus curou um cego na entrada de Jericó, outro evangelho diz que Jesus curou um cego na saída de Jericó, e o outro relato diz que ele curou 2 cegos. Então, quando eles se aproximavam desse problema de interpretação, a tentativa sempre era de harmonizar os 3 relatos, procurar uma explicação que harmonizasse os 3 relatos, porque era inconcebível para eles que um relato estivesse errado, ou 2, ou até os 3. Então, a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus impediu que os exegetas reformados, ao elucidar problemas no texto, aceitassem soluções como: isso é uma tradição equivocada, isso aqui é um mito, isso aqui é uma lenda, isso aqui vem de uma comunidade tal que é uma tradição diferente da comunidade tal, porque isso implicaria em admitir contradições, erros e equívocos no texto. E isso eles não podiam fazer por causa do controle teológico da doutrina da inspiração da Escritura. Quando eles não conseguiam achar uma solução que harmonizasse, muitos deles preferiam deixar o assunto, então, em suspense, até que alguma outra coisa, a arqueologia, a história, trouxesse uma informação que pudesse ajudar a elucidar o problema. Mas esse compromisso do método gramático histórico para com a inspiração da Bíblia, que controlava e orientava a exegese, ele foi sendo abandonado paulatinamente nos meios acadêmicos de estudos bíblicos na Europa do século XVII, especialmente no XVIII, à medida que o liberalismo teológico começou a ocupar as cátedras. Esse movimento que nasceu com o liberalismo teológico, uma nova maneira de interpretar a Bíblia, que também foi chamada de alta crítica, em contraste à baixa crítica. A baixa crítica se ocupava com a manuscritologia, a questão dos manuscritos, dos textos originais, toda a questão textual. E a alta crítica, então, tinha a ver mais com essa nova abordagem à Escritura. Então, essa alta crítica ela passa a dominar a academia e a maneira como os exegetas e intérpretes olhavam tanto para o Antigo quanto o Novo Testamento. E o nome que se deu a esse novo método, que nasce na esteira do liberalismo teológico, é o método histórico crítico, que foi saudado por muitos
como resultado do progresso e do avanço das novas luzes que agora brilhavam sobre a humanidade. A expressão novas luzes é usada de propósito porque esse método surge na esteira do iluminismo, que tem esse nome exatamente por isso. Acreditava-se que novas luzes estavam sendo lançadas sobre a humanidade, um novo conhecimento. E o método histórico crítico é filho do iluminismo nesse sentido. Agora, em muitos aspectos, como qualquer outro método de interpretação, o método crítico se utiliza de princípios e regras que, na verdade, são derivados do bom senso, da razão, da lógica, e que não são propriedade particular de nenhuma hermenêutica em especial. Mas o que ele tem de distintivo e de diferente do método gramático histórico é que ele tem uma dívida, primeiro, para com o humanismo da Renascença, de onde ele absorveu a ênfase no humano, em detrimento do divino. Ele tem uma dívida para com o deísmo inglês, que é aquela teologia que diz que Deus criou o mundo e o deixou funcionando, mas não intervém no mundo. Daí o método se apropriou de um conceito de um Deus transcendente, mas nunca imanente, o que impossibilita a realidade dos milagres e da intervenção de Deus na história. Ele deve também ao ceticismo francês, de onde ele tirou a dúvida como pressuposto dogmático e metodológico, e ele também é devedor do iluminismo alemão no campo da teologia, de onde ele adotou a razão em detrimento da revelação. É um filho da sua época, o método histórico crítico. Ele absorveu de todas as tendências e movimentos do iluminismo, do deísmo, do humanismo, do ceticismo, algumas das suas características que o marcam até o dia de hoje. E quando ele surgiu, estou falando agora do ufanismo inicial que marca o seu surgimento, quando ele surgiu e se tornou dominante na academia protestante europeia, no século XVIII, ele foi acompanhado de um tom triunfalista por parte dos seus defensores e adeptos. Por exemplo, o historiador Frederic Farrar, que é um liberal, escreveu uma história da interpretação na década de 70, uma obra clássica. Ele diz que a igreja só passou a enxergar a Bíblia corretamente com a chegada do método histórico crítico no século XVIII, e que toda a exegese feita antes do surgimento do método crítico, eu vou citar aqui que ele diz, foi infantil, supersticiosa, superficial, ingênua e, portanto, equivocada. A Bíblia, até o século XVIII, foi lida de maneira equivocada pela igreja. Por quê? Porque toda a exegese, toda a interpretação feita até o surgimento desse método era viciada teologicamente. Os estudiosos se aproximavam da Bíblia já com alguns dogmas, por exemplo, os dogmas dos grandes concílios ecumênicos de que Cristo é divino, o dogma da Trindade, os dogmas relacionados com a igreja, os dogmas relacionados com a própria Bíblia. Então, esses dogmas viciavam a interpretação, de maneira que o exegeta ele não podia fazer o seu trabalho de maneira neutra, ele já sabia antecipadamente qual seria o resultado da sua investigação. E, portanto, isso não poderia ser chamado de uma interpretação científica e neutra. E, portanto, descartaram o que veio antes do método histórico crítico não prestava, infantil, ingênuo, equivocado, supersticioso. Mas agora surge um novo método, método histórico crítico, que vai nos ajudar a entender realmente o que é que a Bíblia está dizendo, vai nos ajudar a ver a verdade do texto sagrado. Esse ufanismo, esse tom esperançoso, quase escatológico, que acompanhou o surgimento do método histórico crítico, se deu basicamente por dois motivos. Primeiro, a perda da consciência de que o pecado havia afetado a capacidade do discernimento espiritual no ser humano. A Renascença e o Iluminismo tinham uma abordagem especialmente positiva a respeito do ser humano, a ponto de que o conceito de pecado original ou da depravação total, tão enfatizado na Reforma, havia sido colocado de lado. O homem passou a ser entendido como sendo capaz de, pela análise crítica e racional, descobrir a verdade através do uso dos métodos corretos. Então, os efeitos noutéticos ou noéticos do pecado no entendimento humano foram desprezados.
e acreditou-se que o homem poderia chegar, com a mente desassistida, ao conhecimento da verdade, mesmo na área da teologia. E a segunda razão para o ufanismo é que passou-se a acreditar que toda verdadeira pesquisa em qualquer área do conhecimento humano e também na teologia pode ser feita de maneira isenta. Passou-se a acreditar na neutralidade do cientista, que o cientista seria capaz de neutralizar os seus próprios pressupostos e as suas convicções e se aproximar do objeto de estudo de maneira isenta. Até aquele momento, a pesquisa bíblica havia sido feita a partir de pressupostos teológicos quanto à natureza da Bíblia, de Deus, de Cristo e da Igreja. E, portanto, segundo os críticos, era um método viciado, não era científico. Mas agora eis que surge, nas luzes que raiavam sobre a humanidade, um método realmente científico, liberado do condicionamento dos pressupostos teológicos e que seria capaz de sondar a Bíblia de forma neutra, de examinar livremente a sua mensagem, sem a influência do dogma da Igreja, da tradição e da teologia. E o que é mais importante, seria capaz de separar o que era verdadeiro daquilo que é falso nas Escrituras. E esse foi o grande apelo do método histórico crítico naquela época, e ainda é o grande apelo hoje, de que ele é realmente científico. Ele é apresentado como um método científico de interpretação, porque supõe-se que ele seja neutro, que ele se aproxima do texto livre de condicionamentos teológicos, de tradições e do dogma, e, portanto, ele tem essa liberdade, o livre pensar para chegar à mensagem verdadeira da Escritura. E os entusiastas do método histórico crítico declaram ainda hoje que se caminhou mais nesses últimos 100 anos de exegese científica do que nos 1900 anos anteriores. Bom, então, esse método, quando surge, ele é acompanhado desse tom triunfalista. Agora, em terceiro lugar, será que havia razão realmente para esse tom ufanista? Qual era o ponto de partida do método histórico crítico? Ao contrário do que se anunciava e o que se pensa hoje, o método histórico crítico, ele não é neutro de maneira nenhuma. Na verdade, ele tem como seu ponto de partida a afirmação teológica e dogmática do liberal alemão Johann Solomon Semmler, em 1780, considerado um dos pais desse método. Ele fez a seguinte declaração que se tornou programática para o método: a raiz de todos os males na teologia é usar os termos palavra de Deus e Escritura como se fossem idênticos. A raiz de todos os males na teologia é você confundir a palavra de Deus com a Escritura. Isso Semmler disse em 1780. E ele é considerado um dos pais desse método. Então, essa declaração dogmática e teológica de que a Escritura e a palavra de Deus são duas coisas diferentes antecede o surgimento e aplicação do método. Ou seja, o método, quando surge, ele já parte do pressuposto de que a Escritura, ao contrário do que se acreditava antes, contém erros e contradições lado a lado com aquelas palavras que procedem de Deus. Partindo, então, desse pressuposto, desse dogma, os críticos iluministas se engajaram na busca da palavra de Deus que estaria dentro da Escritura, misturada com erros e contradições. E esse se tornou o alvo do método histórico crítico: separar a palavra de Deus da Escritura, ou, usando a terminologia que eles usaram na época, encontrar o cânon normativo, que é a palavra de Deus, dentro do cânon formal, que é a coleção dos livros adotados pela Igreja. Cânon normativo seria a palavra de Deus, que estaria contida dentro do cânon formal, que é a nossa coleção de livros do Antigo e do Novo Testamento. Semmler e outros que vieram depois dele, eles disseram que nessa busca eles estavam sendo os verdadeiros reformados e que eles estavam simplesmente continuando o trabalho de Lutero. E eles aqui citavam uma frase de Lutero:
was Christum treibet, aquilo que nos impulsiona a Cristo, como sendo o critério para a determinação da palavra de Deus. E, de acordo com eles, essa declaração de Lutero era usada por ele para avaliar qualquer livro do cânon formal e para identificar o cânon normativo. E foi por isso que Lutero considerou Tiago como uma epístola de palha, porque ela não levava a Cristo, não tem a doutrina da justificação pela fé. Então esses liberais disseram, nós estamos só seguindo o programa de Lutero. Então nós vamos procurar dentro do cânon formal o cânon normativo. E eles passaram então a usar essa declaração de Lutero como norma para a sua pesquisa. Então, o que nos leva a Cristo foi o lema adotado por Stratmann, a proclamação paulina da doutrina da justificação foi adotado por Just e Ernest Käsemann, o querigma adotado por Werner Kümmel e Willy Marxen, ou a situação do homem diante de Deus, Hans Braun, vários críticos alemães adotaram diferentes critérios para se achar o cânon dentro do cânon. E eles todos estavam dizendo que isso era isso que o exegeta tinha que fazer, já que palavra de Deus e Escritura são duas coisas diferentes. A palavra de Deus está dentro da Escritura, mas como reconhecê-la? O que é a palavra de Deus? O que é o seu essencial? Então, esses critérios subjetivos que foram escolhidos antes da pesquisa guiam a procura da palavra de Deus dentro do cânon. Portanto, dizer que o método histórico crítico é científico e neutro é uma grande falácia. Na verdade, ele é profundamente ideológico. Ele já tem um objetivo, ele já parte de pressupostos com relação à Escritura. E o subjetivismo desses critérios usados fez com que os resultados fossem completamente díspares. Até hoje não existe um cânon normativo reconhecido e aceito pelos críticos. Depois de 200, 250 anos de pesquisa, eles ainda não acharam. Não identificaram o que é a palavra de Deus dentro da Escritura. Existem tantas opiniões diferentes quantos livros estão publicados. É interessante notar que esses críticos se consideram como os verdadeiros herdeiros da Reforma Protestante e do método de interpretação associado a ela. O Gerhard Ebeling, Rudolf Bultmann e Ernest Käsemann, eles argumentam que o método histórico crítico é o corolário hermenêutico da doutrina reformada da sola fides, somente a fé, ou nas palavras de Bultmann, se a justificação é pela fé, logo não é pela história. Se não é pela história, o exegeta está livre para examinar a Escritura, dissociada da sua historicidade, demitologizá-la e chegar até a fé original dos seus escritores. Se a salvação é pela fé, não é pela história. Portanto, a história, a historicidade dos relatos é irrelevante para a fé. Quem nós queremos encontrar de fato, ou o Cristo que fez diferença na história, foi o Cristo da fé e não o Jesus da história. Primeiro, porque a história é irrelevante para a fé. E segundo, porque se fosse relevante, ainda assim, nós não tínhamos como encontrar o Jesus da história, porque o relato dos evangelhos está eivado de histórias criadas pela própria igreja. O problema que os evangélicos e os conservadores sempre tiveram com esse método não diz respeito ao histórico, pois todos nós concordamos que a Bíblia é um livro antigo que precisa ser interpretado à luz do seu ambiente histórico original. Os conservadores não têm problema com o histórico, o problema é com o crítico. Aqui eu cito as palavras de Moisés Silva, um conhecido exegeta reformado. A crítica bíblica veio a significar não simplesmente a investigação científica dos documentos bíblicos, mas um método que pressupôs desde o início o direito que o crítico tem de emitir juízo sobre as afirmações bíblicas como sendo ou não verdadeiras. Sendo assim, por exemplo, interpretar a Bíblia historicamente significava, quase que por definição, reconhecer que a Bíblia contém contradições. Na verdade, um dos livros textos básicos sobre o assunto, ele está citando aqui o livro de Kümmel,
simplesmente pressupõem que qualquer abordagem deixa de ser histórica se não aceitar que existem contradições no texto. Em resumo, concordar que a Bíblia não é totalmente confiável tornou-se um dos princípios operacionais do método histórico crítico. Eu não tenho problema com o histórico, eu creio que nenhum reformado tem, conservador tem. O problema é com o crítico. Essa desconfiança para com a historicidade da Escritura e a sua genuinidade e autenticidade se percebe, por exemplo, nas declarações de Ernest Käsemann, um pós-bultmanniano, considerado até como um crítico moderado. No livro que ele escreveu, O Novo Testamento como Cânon, em 1970, na verdade ele editou o livro, eu vou falar sobre esse livro depois, ele diz que o seu desejo é distanciar-se da superstição incompreensível de que no cânon bíblico somente a fé genuína se manifesta. E ele diz também, a Escritura, a qual as pessoas se rendem de maneira não crítica, leva não somente à multiplicidade de confissões, mas também a uma confusão indistinguível entre fé e superstição. O que ele está dizendo é o seguinte, se você for ler a Bíblia e aceitá-la como autoritativa, que ela é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma, isso vai levar à multiplicidade de confissões e uma confusão indistinguível entre fé e superstição. E aqui ele está repetindo as palavras de Semler, 200 anos atrás. O mal maior na teologia é você confundir palavra de Deus com Escritura. Então, até hoje, o método histórico crítico, se nós formos tomar Ernest Käsemann como um dos seus maiores representantes, essa visão teológica, dogmática e ideológica continua a dominar o uso do método. Agora, em quarto lugar, várias críticas, várias metodologias nasceram dessa abordagem, e todas elas buscando o cânon normativo dentro do cânon formal, a palavra de Deus dentro da Escritura. E entre elas as mais conhecidas são a crítica das fontes, a crítica da forma, a crítica da redação, depois tem a crítica da tradição e por aí vai. São muitas, mas as três mais conhecidas são a crítica das fontes, da forma e da redação. Deixa eu me concentrar só na crítica da forma aqui, no Novo Testamento, por causa da nossa exiguidade de tempo. O objetivo da crítica da forma, que é uma filha do método histórico crítico, é descobrir, como o nome já diz, as formas originais dos textos bíblicos, ainda em sua fase oral de transmissão, antes que fossem cometidos à escrita. A crítica da forma procura identificar as alterações que foram feitas nessa fase oral do material e da tradição, alterações feitas pelas comunidades que receberam essas tradições e que posteriormente editaram e publicaram essas tradições no formato canônico que nós temos hoje. E aí esses textos, porque são, na forma final, produtos da teologia da comunidade, Gemeindetheologie, eles são secundários e não fazem parte do cânon normativo. E aqui esse é o critério, por exemplo, do Werner Kimmel, que é considerado um crítico moderado. Agora, vamos para um crítico radical. Um exemplo clássico do uso da crítica da forma é a obra de Rudolf Bultmann, A História da Tradição Sinótica, lançado em inglês em 1958, em que ele utiliza esse método, a crítica da forma, para identificar o que seria o material autêntico no Evangelho de Marcos. Ele já parte do pressuposto de que o Evangelho de Marcos não é autêntico na sua totalidade, que lá existem erros misturados com lendas e alguma coisa autêntica que remonta a Jesus, enfim. Seria uma confusão muito grande e a crítica da forma procuraria separar esse material procurando entender como é que esse material se formou, chegar à sua origem. Bultmann está convencido de que as formas que aparecem em Marcos, as formas literárias, elas são produto da teologia da Igreja, no seu esforço de evangelizar, defender-se e catequizar. E ele identifica as seguintes formas e explica o aparecimento delas. Primeiro ele fala de paradigmas, que são aquelas histórias e ditos de Jesus, que Jesus contou, que na verdade foram criados pela igreja primitiva e colocados na boca de Jesus, criados após a morte de Jesus, e estes paradigmas, apenas somente 40,
são ditos que remontam de uma forma ou outra ao Jesus histórico. Considerando que tem mais de 100, 150 ditos, desses aí talvez 40 podem ser genuínos, atribuídos ao Jesus histórico. Por sua vez, os diálogos polêmicos e as discussões apologéticas que aparecem no Evangelho de Marcos é material que foi ocasionado pelas curas de Jesus, a conduta de seus discípulos, as suas instruções aos discípulos, o questionamento feito pelos discípulos e oponentes de Jesus, são situações históricas ou biográficas imaginárias que serviam para dar uma expressão vívida a alguma ideia num contexto concreto. A chamada dos primeiros discípulos, por exemplo, na verdade nunca aconteceu. Aquilo que Jesus passando pelo mar, viu 2 pescadores, chamou tal, aquilo na verdade nunca aconteceu, mas é um fato, mas é uma idealização feita pela igreja do que seria o chamado ideal. Aqueles ditos dominicais em que Jesus diz que ele é o Senhor, ou em que Jesus é chamado de Senhor, são atribuídos a Jesus pela comunidade marcana. Os ditos de sabedoria apresentam Jesus como mestre de sabedoria, à semelhança dos escribas de Israel. Os ditos proféticos ou apocalípticos atribuídos a Jesus são, na verdade, profecias da comunidade e oráculos proferidos pelos profetas, que, por sua vez, foram atribuídos ao Jesus terreno. Numa parte do livro, ele explica como foi isso. Numa reunião da igreja, depois da morte de Jesus, um profeta se levanta e diz: assim diz o Senhor, eis que eu venho com as nuvens e todo olho verá. A comunidade pegou aquela palavra do profeta e, como para a comunidade o Cristo exaltado era o mesmo Jesus da história, quando escreveu a história de Jesus, colocou na boca do Jesus histórico aquilo que o Cristo exaltado teria falado pelo profeta. Quer dizer, o Jesus histórico nunca teria falado isso. Mas aquilo foi um dito de um profeta durante uma reunião. E como esse, tem vários exemplos de como a igreja teria pegado estas profecias e colocado na boca do Jesus da história. Os ditos legais e as regras que Jesus pronuncia foram criados pela igreja e posteriormente atribuídos a Jesus para dar autoridade. Por exemplo, se a igreja queria justificar por que ela não guardava o sábado, ela criou aquelas histórias de Jesus quebrando o sábado, curando no sábado, comendo no sábado e assim por diante. Aqueles fatos nunca aconteceram, mas foram criados pela igreja para justificar as suas práticas. Aqueles ditos, eu sou de Jesus, Jesus nunca de fato disse aquilo. Aquilo tudo foi criado pelas igrejas a partir de material judaico sobre sabedoria para apresentar Jesus como autoridade máxima. As histórias miraculosas que aparecem no Evangelho foram criadas como prova da messianidade de Jesus e incluem exorcismos, curas, milagres sobre a natureza. Em alguns poucos casos, essas histórias foram criadas segundo o padrão do Velho Testamento, especialmente seguindo o padrão dos milagres de Elias, como, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Essas histórias elas foram elaboradas após a ressurreição, entre aspas, de Jesus e atribuídas ao Jesus histórico. Eu digo ressurreição entre aspas porque, para Bultmann, Cristo não ressuscitou historicamente ou literalmente, mas ele ressuscita no querigma, na pregação dos discípulos. Os eventos históricos e as lendas que acontecem no Evangelho foram imaginados pela igreja, contêm elemento miraculoso e tinham como alvo a edificação dos fiéis. O que é que aconteceu? Essas tradições, essas lendas a respeito de Cristo, elas circularam numa comunidade que foi influenciada por Marcos, e essa comunidade simplesmente pegou esse material e os uniu de forma superficial, e não foi, nessa seleção, orientada por qualquer propósito teológico, mas ela usou simplesmente o material que tinha. O resultado, ou seja, o Evangelho de Marcos, portanto, é uma coletânea sem um propósito teológico de ditos de Jesus elaborados pela comunidade depois da ressurreição e, portanto, não nos trazem informação histórica confiável sobre o Jesus da história. O máximo que você vai encontrar no Evangelho é a fé da igreja, mas não o Cristo, o Jesus da história. Bultmann é considerado como sendo um dos mais radicais, mas também como sendo um dos mais consistentes, porque ele levou até as últimas consequências o método histórico crítico, aplicando a crítica da forma para saber o que é autêntico e genuíno. Vários dos seus discípulos rejeitaram a sua crítica radical,
e o seu ceticismo absoluto de encontrar o Jesus da história nos evangelhos, como Käsman, Konzelman, Bornkan, que são chamados de pós-bultmannianos. Todavia, a crítica da forma e o método histórico crítico ficou bastante enraizado nos estudos acadêmicos. E hoje os evangelhos geralmente são vistos como resultado da composição da igreja através de diversas comunidades diferentes, comunidade lucana, comunidade mateana, comunidade joanina, todas elas movidas pela fé no Cristo, e que não podem ser tomadas como historicamente confiáveis. Elas não descrevem o Jesus da história, mas o Cristo da fé. E essa visão se estende aos demais livros do Novo Testamento. Há alguns anos passados, eu me deparei com uma tese de um pastor presbiteriano, feita numa outra universidade, na área de Novo Testamento, onde ele procurava provar que o sermão de Pentecostes, ele nunca foi pronunciado por Pedro, nunca existiu aquele evento. Aquilo é uma criação da comunidade lucana para justificar a inclusão dos gentios. Então, na hora de escrever a história da igreja, aquela comunidade elaborou esse episódio de que no dia de Pentecostes, Pedro teria pronunciado aquele discurso em que Jesus é mostrado como sendo o Salvador de todos, inclusive dos gentios. E você vai encontrar essa tese operando em praticamente todo o cânon do Novo Testamento e, obviamente, do Antigo também. Bom, em geral, é isso que o método se propunha fazer. Através dessa pesquisa científica neutra, despida de qualquer dogma, chegar na verdade, chegar ao fundo da história. O que é que realmente aconteceu, já que milagres não existem? Então, qual é a origem dessas histórias que nós encontramos na Escritura? Eu disse que esse método estava em crise, depois de 250 anos. Está em crise por vários motivos. Primeiro, pela crítica que foi feita pelos próprios estudiosos alemães desde a época em que ele surgiu até hoje. Não pensem que quando esse método surgiu, ele não recebeu crítica. Na Alemanha, os chamados biblistas, que foram apelidados de fundamentalistas, reagiram ao que o método estava dizendo, mas eles eram uma minoria. Mais recentemente, nós podemos mencionar obras de eruditos alemães que foram criados dentro do método histórico crítico, mas que já se voltaram contra ele. Por exemplo, Etta Linnemann. Eu tive o privilégio de estudar com Etta Linnemann, uma bultmanniana, estudou com Bultmann. A tese de doutorado dela foi a crítica da forma no Evangelho de Marcos, seguindo a orientação de Bultmann. Ela famosa, ela chegou a fazer parte da Sociedade para Estudos do Novo Testamento da Alemanha, onde só tinha de Bultmann para cima. E um dia essa moça está andando em algum lugar na Alemanha, vê uma igreja, entra e se converte. Era uma igreja pentecostal. Tem que lembrar que na Alemanha as igrejas pentecostais são iguais às presbiterianas aqui, né? Vocês veem o nível lá da coisa. Então, pois é. Bom, dependendo da igreja presbiteriana, uma igreja presbiteriana aqui pode ser igual à igreja pentecostal aqui também, né? Dependendo de... Mas a Etta Linnemann ouviu a mensagem do Evangelho e se converteu. E ela sai daquela igreja reconhecendo que tudo o que ela tinha ensinado até então estava errado. Mandou tirar os seus livros de circulação, foi expulsa dessa sociedade e dedicou o resto da vida a anunciar a falácia do método histórico crítico no qual ela foi criada. Escreveu 2 livros, um deles já está traduzido pela Casa Editora Presbiteriana. Um é Não Existe Problema Sinótico e o outro é Método Histórico Crítico, Ideologia ou Ciência. Então, ela palestra pelo mundo inteiro. Eu tive o privilégio de tê-la como minha professora durante um período no seminário de Westminster. A outra pessoa que nós poderíamos mencionar aqui é Peter Stuhlmacher, um alemão também, vivo. Ele é bispo de uma igreja luterana na Alemanha, um estudioso do Novo Testamento, publicado várias obras na área de hermenêutica. É um dos críticos mais ferrenhos hoje do método histórico crítico. Mas eu quero me concentrar na obra de Gerhard Meyer, que ficou famoso quando, na década de 70, escreveu um livro intitulado O Fim do Método Histórico Crítico. Ele foi criado na academia
com esse método, mas já na década de 70 ele escreveu que esse método tinha chegado ao fim. O ponto de Meyer é que o método crítico não se ajusta com o objeto da sua análise, que é a Bíblia, pois parte de pressupostos contrários à Escritura. E ele demonstra na prática o fracasso desse método em produzir resultados objetivos e reconhecidos. Como é que ele fez isso? Ele pegou o livro de Käsman, publicado na década de 70, o título é O Novo Testamento como Cânon. Nessa obra, o Käsman junta artigos de 15 autores protestantes críticos e de 2 católicos críticos, entre eles o famoso Hans King. Meyer analisa os principais artigos e chega às seguintes conclusões. Primeiro, que os críticos, todos os 17 que escreveram ali, protestantes e católicos, eles não mais concebem o Novo Testamento como uma unidade, mas, na verdade, é uma coleção de teologias díspares, contraditórias, completamente fragmentado. E não se pode quase que falar em teologia do Novo Testamento. Você teria que falar em teologia marcana, teologia lucana, teologia joanina, teologia petrina, teologia paulina, teologia do pseudo-Paulo, que seria o paulinista, que imitou Paulo no século II e escreveu a maior parte dos livros atribuídos a Paulo e assim por diante. Então, já não há mais o conceito do Novo Testamento como unidade. Segundo, e portanto, deixa sem trabalho os teólogos bíblicos e sistemáticos, porque eles não têm mais em que trabalhar. Não tem mais um cânon para trabalhar. Segundo, ele percebe que em todos os artigos há a conclusão de que o cânon formal, as Escrituras, não pode ser identificado com a palavra de Deus. Ou seja, 250 anos depois que Semler disse aquelas palavras, os críticos continuam com essa orientação programática, que o erro maior na teologia é você confundir palavra de Deus com Escritura. Isso está no livro do Käsman. Terceira coisa que ele concluiu é que, após 200 anos de pesquisa, os críticos não conseguiram unanimidade sobre o que seria o cânon normativo dentro do cânon formal. Onde está a palavra de Deus dentro da Escritura? Ele viu, em quinto lugar, que a determinação da palavra divina é controlada por um subjetivismo inerente. E, para escapar desse subjetivismo, os críticos apelam para diferentes tábuas de salvação, como, por exemplo, para a experiência espiritual das comunidades, isso é muito usado pelos críticos protestantes, ou o ensino oficial da Igreja Católica, que é a tábua de salvação de Hans King, no artigo dele. Já que é tão subjetivo o critério, no final, quem é que vai determinar a verdade? Aí King apela para a tradição católica, o dogma católico. E aí os protestantes, como não podem apelar para isso, apelam para a experiência espiritual das comunidades, é o que vai determinar a verdade do texto. Então, esse livro, que seria o resumo, ou seria uma condensação do que os críticos mais famosos pensam, foi analisado pelo Gerhard Meyer e proclamou, então, o fim do método histórico crítico. Não está levando a lugar nenhum. Não está chegando a conclusão nenhuma. Outro ataque contra o método histórico crítico vem do ponto de vista da crítica canônica, especialmente de Brevard Childs, que enfatiza o cânon formal como o locus primário da interpretação bíblica e denuncia o método crítico por ignorar o cânon e fragmentá-lo. O ponto central da abordagem canônica de Childs é que o contexto de toda a Escritura é o cânon, e a forma canônica dela é a chave para o seu significado e para a sua autoridade. Não importa o processo oral ou de fontes ou de edição pelo qual o texto passou, porque o que a igreja aceitou não foi P e D. O que a igreja aceitou foi o Pentateuco completo. Então, não importa as fontes que estão por detrás, nós temos que usar o texto canônico como base da interpretação e da autoridade da igreja. Só dessa forma é que se pode fazer teologia bíblica e usar a Escritura para hoje. Isso não quer dizer que eu apoio Childs e que eu acredito que a crítica canônica é o substituto ideal do método histórico crítico. Mas, pelo menos, Childs nos mostra uma das consequências danosas do método histórico crítico, é que deixa a igreja sem um cânon autoritativo. E não tem nem como fazer teologia no final.
Um outro ataque ao método histórico crítico tem sido feito recentemente pelas hermenêuticas pós-modernas, especialmente contra a suposta neutralidade e objetividade do método chamado científico. E as novas hermenêuticas enfatizam o fato de que é impossível fazer uma exegese sem que se leia o texto a partir dos óculos da experiência individual, contrariando a utopia renascentista e iluminista da neutralidade do intérprete. Em resumo, nós podemos apresentar as seguintes razões para a crise em que hoje vive o método histórico crítico e para a nossa admiração de que esse método ainda continua sobrevivendo e sendo usado no nosso país, em escolas e até seminários recomendados por professores e por autores. Então, aqui algumas razões para essa crise. Primeiro, esse método não deveria continuar a ser usado e empregado, porque ele assume desde o início pressupostos dogmáticos que refletem rejeição da autoridade e infalibilidade das Escrituras. Ele não é neutro e muito menos científico. E esse foi o grande apelo dele, mas nada mais longe da verdade. Ele é bastante tendencioso. E longe de ser uma abordagem neutra da Bíblia, o método histórico crítico parte da incredulidade racionalista e iluminista quanto à realidade da encarnação, do nascimento virginal, dos milagres, da ressurreição dos mortos e da ressurreição de Cristo. Portanto, a conclusão deles já está estabelecida antes da pesquisa, ou seja, a Bíblia não é historicamente confiável. Se eles nos acusam de partirmos do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, nós voltamos o argumento contra eles. Eles partem do pressuposto de que não é. Então, é tão ideológico quanto o método gramático histórico ou qualquer outro método. Segunda objeção. Pode um método exegético realmente fazer a distinção entre o que é palavra de Deus e o que é palavra humana? Isso aqui não é uma distinção teológica? O que levaria um crítico a concluir exegeticamente que um texto faz parte do cânon normativo e que outro não faz? É uma questão de exegese ou é uma questão de teologia? Na verdade, trata-se de uma especulação de caráter altamente filosófico e ideológico. Aqui não tem nada de neutro porque vai entrar o pressuposto teológico do crítico. E não admira que eles não puderem encontrar a palavra de Deus dentro das Escrituras. Não há até hoje um cânon normativo que seja reconhecido e aceito por eles. Não se pode separar a palavra de Deus daquilo que é meramente Escritura. Para isso, os críticos precisariam ter de antemão uma ideia do que é a palavra de Deus, como ela se parece, qual o seu conteúdo, qual sua forma e aspecto. E não é à toa que os resultados, portanto, são díspares. Supondo que um crítico se deparasse com a palavra de Deus dentro das Escrituras, como ele poderia reconhecê-la? Aí entra a teologia dele, as convicções ideológicas e os pressupostos dogmáticos do crítico. Portanto, esse método ele não tem condições de cumprir o que ele queria fazer. Terceiro, o método histórico crítico, por sua própria natureza, abriu uma brecha enorme entre a academia e a igreja. Essa separação é claramente perceptível no fato de que muitos críticos que permanecem como eclesiásticos, pastores, padres, oficiais de igrejas protestantes, eles deixam de trazer aos domingos para a sua igreja aquilo que eles acreditam durante a semana, com algumas prováveis exceções. Há várias hipóteses para essa dicotomia entre academia e igreja. Primeiro, é porque o método histórico crítico ele foi muito eficiente para retalhar, destruir e desmontar o cânon, mas ele não conseguiu erguer nada no lugar. Ele é bom para destruir, mas então o que é que nos resta? O que é que ele oferece à igreja em alternativa? O crítico que adota esse método, ele, portanto, não tem o que dizer para a comunidade da fé, da igreja. Segundo o método histórico crítico, ele gera dúvidas, incertezas e suspeita quanto às Escrituras e assim tiram a base para a pregação autoritativa. Terceiro, o método histórico crítico nunca produziu uma mensagem que seja pregável pelos pastores aos domingos para o seu povo.
O povão vai para a igreja no domingo, o povo está precisando de consolo, de conforto, de orientação, de esclarecimento de dúvida, estão vivendo situações concretas. E o que é que o método histórico crítico tem a lhes dizer? O que é que ele produziu em termos de igreja, de ajuda para a comunidade, a não ser um evangelho social, de autoajuda, eivado de poesias, reflexões vazias sobre a vida, usando música de Chico Buarque como ilustração? Não há um evangelho que salva, um evangelho que perdoa, que transforma, que muda, que reconcilia o homem com Deus, que o conforta na sua tribulação. O método histórico crítico não aumenta a igreja, não amplia o número de membros, não aumenta a arrecadação, não abre novas igrejas, não faz missões, apesar da aparente piedade e da espiritualidade defendida por seus adeptos. A história está aí para comprovar isso. O método histórico crítico, onde ele dominou as igrejas e a academia, esvaziou os templos e secou as vocações ao ministério. A história está aí para comprovar isso. Pelos motivos acima, os críticos, que são pastores, padres, ministros, geralmente se abstêm de colocar suas ideias em prática. O que acreditam academicamente quase nunca ganha os púlpitos onde eles pregam nos domingos. Nós não estamos acusando estas pessoas de covardia, mercenarismo ou hipocrisia, mas apenas dizendo como é que eles ficaram reféns, na qualidade de eclesiásticos, de um método que, por sua própria natureza, produz resultados contrários à fé da igreja que eles pretendem servir. Em quarto lugar, a razão natural é incapaz de reagir adequadamente à revelação divina. Como é que um método que se utiliza da razão crítica pode julgar e separar verdades divinas eternas daquelas que são humanas e relativas? Entusiasmados com as novas luzes, os críticos esqueceram que as trevas, de fato, nunca abandonaram o entendimento humano. Esqueceram que a razão humana, como o próprio homem, era moribundus, sujeita à morte, e mórbidos, doente. Entretanto, eles se sentiram seguros em criticar as Escrituras e corrigi-la, em vez de se submeter a ela. Os conservadores nunca entenderam que um sacrificium intellectus era necessário para estudar a revelação de Deus. Contudo, sempre defenderam que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10:5. Santificada e purificada pela fé em Cristo, a razão pode receber e entender as coisas de Deus, 1 Coríntios 2, de 14 a 15. E nesse sentido, os reformadores sempre insistiram na necessidade da ação iluminadora do Espírito Santo para uma compreensão salvadora das Escrituras. Concluo, em busca de um método alternativo. Conforme nós vimos acima, é evidente a todos que o método histórico crítico está num beco sem saída, no qual se meteu fazem mais de 250 anos. Não se pode negar que podemos aproveitar muitas coisas. Mas quando o método histórico crítico nos traz um resultado positivo, no final ele está fazendo aquilo que o método gramático histórico já fazia. Por exemplo, quando a crítica das fontes identifica as fontes que foram usadas para a composição de um documento canônico, digamos, as fontes que o autor de Josué, 2 de Reis, usaram, ou então quando eles descobrem as fontes dos evangelhos e de Atos, quando não atribuem contradições nem negam a autoria dessas fontes e a infalibilidade do texto final, eles estão fazendo o que o método gramático histórico sempre fez. Quando a crítica da redação destaca a contribuição do autor, redator em um documento canônico ao material bruto, sem, contudo, imputar-lhe manipulações, adições e alterações, o método gramático histórico sempre fez isso. É muito útil, por exemplo, você lê o famoso livro Lucas, o Teólogo, escrito na década de 70 e que mostra como Lucas Atos é um livro que foi escrito com uma intenção teológica. E isso aí não há nenhum problema, o método gramático histórico já falava disso. Ou quando a crítica da forma do Novo Testamento nos ajuda a encontrar o Sitzenleben de determinadas passagens, sem atribuir sua origem à fé das hipotéticas comunidades cristãs que preservaram e editaram, o que é isso senão um método gramático histórico? Em conclusão, nós precisamos de um método que seja teológico, e no nosso caso essa teologia só pode ser reformada. O que é que isso significa?
Um método que permaneça fiel aos princípios do consagrado método gramático histórico, que tenha como pressuposto a inspiração, a veracidade das Escrituras e a unidade do cânon formal. Em segundo lugar, que rejeite os pressupostos teológicos do método histórico crítico, ou seja, essa distinção entre Escritura e Palavra de Deus. Em terceiro lugar, que incorpore as perspectivas trazidas pelas novas hermenêuticas, como, por exemplo, a ênfase no papel do leitor no processo interpretativo. E, nesse sentido, vários hermeneutas reformados modernos têm nos ajudado a entender, por exemplo, a diferença entre sentido e significado, explicando por que o mesmo texto bíblico soa diferente a tantas pessoas diferentes. E, por último, um método que procura estar sensível aos estudos modernos de ciências correlatas, como linguística, crítica literária, filosofia da linguagem, que podem nos trazer algum auxílio à interpretação do texto bíblico. Tudo é possível, desde que não se comprometa o ponto de partida principal de que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela se manifesta plenamente a revelação do nosso Deus. Que Deus nos ajude nessa busca. É um momento de desafio, é um momento que chama por exegetas estudiosos, criativos, que sem deixar a história para trás, o que há de positivo no método gramático histórico, enriqueça esse método com insights e perspectivas modernas para que nós possamos falar à nossa geração. Que Deus nos ajude a encontrar o caminho. Amém. Nós agradecemos a palavra do Dr. Augustus e vamos proceder às perguntas, como de costume. Se você tem uma pergunta, levante a sua mão, os monitores vão recolher, trazer aqui à frente. Enquanto as perguntas estão chegando aqui à frente, só lembrá-los que após as perguntas, nós vamos ter um breve intervalo e às 10h30 inicia a segunda palestra da manhã, que é a palestra do Dr. Michael Horton. Alguma outra pergunta? Se ainda esteja escrevendo, levante a sua mão, por favor. Primeira pergunta: até que ponto o liberalismo presente em nossas igrejas e seminários sofre a influência do método histórico crítico? Total. O método histórico crítico é um método interpretativo do liberalismo teológico. Até mesmo a neo-ortodoxia não conseguiu se livrar do uso do método histórico crítico. Embora Calbart tenha reagido contra os excessos do liberalismo, contudo, ele está disposto a aceitar os resultados desse método no que diz respeito à composição do Antigo e do Novo Testamentos. Então, é muito presente o efeito desses métodos em qualquer lugar onde o liberalismo e a neo-ortodoxia entraram. Segunda pergunta: o teísmo aberto ou teologia relacional de Gondim se utiliza de qual sistema ou método de interpretação bíblica? Não sei. Não deve ser um muito bom, né? Porque os resultados... Eu não creio que o pastor Ricardo Gondim, ele possa ser compreendido a partir do método de interpretação dele, já que ele não se considera e não pode ser considerado um exegeta, que tem treinamento nessa área, um treinamento formal. Ele é um pastor que tenta dar respostas às questões e faz isso a partir dos seus pressupostos tremendamente arminianos e se valendo de outras influências. Eu não sei que método ele utiliza, com certeza não é o gramático histórico. Como lidar com os seminários reformados que permitem e incentivam o uso do método histórico crítico? Eu vou dar, o endereço é presidencia@ipb.org.br, tá? Endereçado ao reverendo Roberto Brasileiro. Se aqui é uma pergunta referente à nossa denominação, nós sabemos que na nossa denominação, para que alguma pessoa ou que uma ação desse tipo
seja feito, é preciso que haja um envolvimento dos concílios. Então, vamos supor que um seminário permite e incentiva o uso do método histórico crítico, era preciso que as juntas responsáveis de educação teológica se tomassem conhecimento e procurassem corrigir esse tipo de coisa, já que o método histórico crítico ele parte de pressupostos e chega a conclusões que são contrárias à confissão de fé da Igreja, especialmente a unidade do cânon, a sua inspiração e a sua autoridade. Então, seria necessário o uso da máquina eclesiástica para poder purificar o seminário disso aí. O senhor acha que esse método usado nos seminários com método histórico crítico aprova o homossexualismo? Nem sempre, mas com certeza quando, por exemplo, surgiu, quando os homossexuais, a exegese que procura defender o homossexualismo, quando ela argumenta biblicamente, ela vai tomar aqueles textos de Paulo, que falam contra o homossexualismo, e dizer ou que eles são condicionados culturalmente, ou que são inserções de um paulinista, que aconteceu no século II. Enfim, eles vão desacreditar a autoridade do texto, que é uma das características do método histórico crítico. Isso não significa dizer que todo mundo que usa o método histórico crítico é a favor do homossexualismo, mas sim que a defesa bíblica do homossexualismo passa pelo descrédito dos textos que são contrários. E aqui eles vão encontrar uma ferramenta pronta, que é exatamente o método histórico crítico. Reverendo Augusto, se tudo era histórias nas comunidades, segundo os liberais, então tudo que as pessoas creem como palavra de Deus seria uma mentira? Sim. Afinal, como eles podem conhecer o que é de fato é verdade? É isso que eu pergunto, não é? Como é que eles podem saber? Então, se a única maneira de conhecer o que aconteceu é a própria Escritura, e eles já partem do pressuposto de que ela não é confiável, dificilmente chegarão a qualquer conclusão com respeito à verdade. O que o senhor pensa a respeito dos neo-ortodoxos mais tardios, como Pannenberg, Moltmann? Eles são bartianos, ou seja, neo-ortodoxos mais conservadores? Com certeza são mais conservadores do que muitos dos que estão dentro da neo-ortodoxia. Nós teríamos que ver como é que eles tratam a Escritura. E o que eu acho é que, mesmo no escrito destas pessoas, aqui e acolá você vai encontrar resquícios do método gramático histórico, apesar de que eles acham da seguinte maneira: o liberal diria, a Bíblia está tão cheia de erros que ela não é a palavra de Deus. Os bartianos diriam, de fato ela tem erros, mas aqui que está o milagre, Deus nos fala através de uma palavra falível. Deus nos fala através dessa Bíblia com erros. Então essa seria a diferença entre o neo-ortodoxo e o liberal no que diz respeito à questão das Escrituras. Quais editoras e seminários teológicos ensinam e publicam o método histórico crítico? Não, seminários eu não vou dizer. Editoras é fácil. Geralmente aquelas editoras, as editoras católicas, como Vozes, Paulinas, eles costumam publicar os livros dos liberais, dos críticos modernos, italianos e alemães de preferência, não é? Eles costumam publicar bastante, e tem editoras que se colocam não como católicas, mas talvez dentro do campo protestante, que elas têm publicado as obras dos liberais, as obras clássicas, reavivado alguns dos livros antigos, né? Eu não vou dizer nome não é bom não. Essa daqui, quanto à sua crítica em relação ao Antigo Testamento, houve um arrazoado apenas do lado protestante e católico ou também e antes da parte dos judeus? Sempre dentro do judaísmo houve estudiosos judeus, bem antes da Reforma, que tinham uma visão um pouco mais crítica a respeito dos textos de Israel. Liberal sempre teve, né? Desde o Jardim do Éden, você vai encontrar liberal que duvida da palavra de Deus. Então, no judaísmo, você
você também encontra estudiosos que tinham dúvidas a respeito da autoridade da Escritura, mas o ataque maior feito ao Antigo Testamento, de fato, foi feito após a Reforma Protestante, no período do Iluminismo, que não creio que antes disso qualquer judeu tenha feito esse tipo de coisa. A última pergunta eu não entendi, por isso eu não vou responder, mas eu quero que vocês se lembrem que até agora eu fui o único que respondeu.